Hoje queremos iniciar uma nova série de estudos. Os irmãos que têm nos acompanhado sabem que na última quarta-feira nós concluímos os nossos estudos no livro de Lamentações, onde nós procuramos aprender a maneira correta de lamentarmos diante da presença do Senhor quando enfrentamos dificuldades, quando enfrentamos lutas. E nós vimos, entre outras coisas, que nós podemos lamentar, nós podemos colocar diante do Senhor a nossa dor, o nosso sofrimento, descrevê-la perante o Senhor, porém sem jamais atribuirmos a Deus culpa. Mesmo quando atribuímos a Deus estas ações, pois sabemos que quando Deus permite que coisas ruins aconteçam, Ele tem um propósito. E diante deste lamento, nós precisamos buscar encontrar qual é este propósito, que pode ser a correção, porque estamos vivendo em pecado. Pode ser o fortalecimento da nossa fé através de provações. E pode ser o ensino, a instrução de verdades que precisamos aprender. É claro que para isso precisamos então sempre estarmos buscando verificar quais são as nossas responsabilidades diante destas circunstâncias, se somos culpados de pecado, se somos culpados de andarmos fora da lei de Deus, para que então confessemos, arrependidos, os nossos pecados, e caso não seja esta a situação, então buscarmos forças em Deus para fortalecermos a nossa fé, para aprendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós temos diversas lições. Algumas verdades fundamentais estão apresentadas nesta carta, como o fato de que o Evangelho de Cristo Jesus será pregado mesmo diante de perseguições. O apóstolo Paulo está preso e ele mostra que as prisões não foram suficientes para impedir que ele parasse de pregar. Os guardas eram evangelizados. Depois, aparentemente, quando ele esteve em prisão domiciliar em Roma, ele teve liberdade para pregar a pessoas que iam até ele. E ele diz ainda que, por causa da sua prisão, pessoas na igreja se sentiram incentivadas, animadas a anunciar o evangelho. Então ele demonstra que não importa quais sejam os ataques da serpente contra a semente santa, os ataques do inimigo, do mundo contra a igreja, o evangelho vai continuar cumprindo com o propósito que Deus deu a ele. Outra verdade apresentada na epístola é que sofrer por Cristo deve ser uma alegria, e que isso traz glória para os crentes. E por que sofrer por Cristo traz glória para os crentes? Porque Cristo disse que bem-aventurados nós seríamos quando nos injuriassem, quando levantassem contra nós falsos testemunhos, quando nos perseguissem por causa de Cristo Jesus. Então isso é uma glória, porque demonstra que estamos no caminho certo. Há uma série de outras verdades que Deus nos permitindo, na medida em que estivermos estudando esta epístola, nós vamos verificando. Mas um tema que parece central na epístola é a alegria, a felicidade. Há diversos momentos em que Paulo se diz feliz, há diversos momentos em que Paulo pede que eles façam algo para completar a sua alegria, e há momentos em que ele chama os seus leitores e diz para que eles se alegrassem no Senhor. E este é um tema muito interessante,
porque esta epístola não é uma epístola que fala de alegria a pessoas que estavam vivendo em absolutamente paz, e nem escrita por alguém que está vivendo em absoluta paz. Mas é uma carta que fala de alegria, fala de felicidade, de alguém que estava preso, e que poderíamos dizer teve os seus planos pessoais frustrados, já que o apóstolo Paulo é preso em Jerusalém, exatamente quando está passando por lá para deixar a oferta que foi levantada entre as igrejas para os necessitados da igreja de Jerusalém, e com o objetivo de se dirigir a Roma, para estar com aqueles irmãos, compartilhar da palavra com eles e receber deles o apoio para sua nova empreitada missionária, que era ir para a Espanha, evangelizar aquele lugar. No entanto, ao invés dos seus planos serem concretizados, ele é preso em Jerusalém. De lá ele vai para Roma, e mesmo assim, mesmo com seus planos pessoais frustrados, o apóstolo Paulo não lamenta, porque ele vê Deus agindo através da sua vida, tanto na evangelização de pessoas na prisão, de pessoas em Roma, de pessoas da casa de César, como também através das cartas que ele escreve. Não é? Cartas como Filipenses e entre outras, são escritas exatamente da prisão, o que mostra que os planos de Deus, mesmo que diferentes dos nossos e que às vezes nos soando de forma estranha, são sempre os melhores. Então é alguém preso que está falando de alegria, felicidade, e que está falando a um grupo de pessoas que sofre perseguições, que tem problemas, que enfrenta lutas, que está sendo perseguido por causa do amor a Cristo, por causa do Evangelho. É numa circunstância como essa, que poderia ser uma circunstância de tristeza, de amargura, de sofrimento, de lamento, é que o apóstolo Paulo fala de alegria. Pois bem, hoje nós queremos nos concentrar naquilo que nós chamamos de saudação, a apresentação que o apóstolo Paulo normalmente faz nas suas cartas, dizendo quem escreve, para quem escreve e trazendo a sua saudação inicial. Que lições nós conseguimos tirar deste pequeno trecho introdutório desta carta? O apóstolo Paulo começa se apresentando e ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Como dissemos há pouco, Paulo estava preso em Roma, é o que se acredita. Ele, ao longo da carta, vai demonstrar isso, recebeu a visita, né, de Epafrodito, enviado da igreja de Filipos, para levar a ele suprimentos, para cuidar dele na prisão. Alguma coisa acontece que faz com que Epafrodito seja colocado à beira da morte, provavelmente uma enfermidade muito grave, mas ele, pela graça do Senhor, se recupera, e então Paulo vai dizer ao longo da carta, em algum momento, que ele sabe que Epafrodito está preocupado com os crentes de Filipo, que souberam que ele esteve doente, mas não receberam mais notícias, e que os crentes de Filipo estão preocupados com essa situação e com a própria situação de Paulo, que está preso, e que então ele está escrevendo essa carta, enviando esta carta através de Epafrodito, para tranquilizá-los e avisando que ele pretende, se Deus lhe permitindo, quando sair da prisão, ir até lá, mas que antes disso ele vai mandar Timóteo. Portanto, indica que Timóteo está com ele. Timóteo é quem acompanha Paulo em boa parte do seu ministério, é quem é treinado por Paulo no ministério, é quem recebe tarefas importantes, porque Paulo sabe que Deus age através de Timóteo e que, portanto, pode confiar
plenamente no empenho, na dedicação e, acima de tudo, na capacitação de Deus sobre Timóteo para cumprir com as tarefas que lhe eram confiadas. Neste momento, então, o apóstolo Paulo, aliás, na fundação da igreja de Filipos, né, conforme nós temos registrado no livro de Atos, Timóteo está com Paulo quando o evangelho é pregado ali, as primeiras pessoas se convertem e a igreja então é instituída naquele lugar. E agora novamente Timóteo está junto a Paulo. E como é que Paulo se apresenta e apresenta Timóteo? Servos de Cristo Jesus. Quantas coisas Paulo poderia ter falado a seu respeito, né? Poderia ter descrito o seu currículo, os seus títulos, mas ele simplesmente, os seus títulos, os títulos, o currículo de Timóteo, mas o que Paulo diz é: nós somos servos de Cristo. A primeira coisa que nós destacamos disto é o uso que Paulo faz do termo servos. Servo aqui é aquela palavra para o servo mais baixo. É verdade que em muitos contextos a palavra foi usada para se referir aos aqueles que servem ao Senhor, aqueles que servem a Deus. Mas dentro disso, dentro do mundo judaico, agora dentro do mundo gentílico, servo, essa palavra para servo, ela indicava um escravo, ela indicava aquele servo mais baixo da casa, aquele que fazia o serviço que ninguém queria fazer. Então os serviços mais humilhantes, os serviços mais sujos, os serviços mais repugnantes eram feitos por este servo. Ou seja, é aquele que não podia dizer: essa tarefa não é minha, essa responsabilidade não é minha, não, eu não posso fazer isso. Não, qualquer que fosse a tarefa dada a ele, ele deveria cumprir. Esse era um termo que, como dissemos há pouco, no mundo gentílico significava um servo baixo e, portanto, era muitas vezes usado de uma forma ofensiva. Um dos xingamentos, né, que poderia ser dirigido a alguém era chamá-lo de servo, neste sentido. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja predominantemente gentílica. A grande maioria dos membros desta igreja, nós podemos crer, eram gentios. Eram pessoas que estavam dentro desta cultura em que servo era um termo ofensivo. E o que nós encontramos aqui é alguém que dentro da realidade, né, eclesiástica, né, da igreja primitiva, era uma pessoa importante, uma pessoa que deveria receber toda a reverência, uma pessoa que poderia se apresentar de uma forma muito mais elevada, mas que, no entanto, se apresenta com um termo que poderia ser entendido por muitos deles como um xingamento. Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer? O que o apóstolo Paulo quer dizer é que nós somos daquele tipo, ou devemos ser daquele tipo de servo que não escolhe o que quer fazer, que está diante de Deus pronto a fazer aquilo que o Senhor manda fazer, no momento em que Ele manda fazer, no lugar que Ele manda fazer e da forma como Ele manda fazer. Ou seja, uma disposição completa e absoluta de obediência, de reconhecimento de que há um único Senhor, há um só que decide. E essa é uma situação ainda mais interessante, porque o servo propriamente daqueles dias, que estava nessa condição, era muitas vezes, ou estava muitas vezes submisso a um senhor tirano, a um senhor sem amor, sem respeito, a um senhor que dava ordens apenas para humilhar, mandava fazer tarefas, serviços
que não precisavam ser feitas, que não eram necessárias, mas as fazia para humilhar, para ofender, para diminuir a pessoa. E nós estamos servindo alguém que não é um tirano, é alguém que nos ama, é alguém que nos chamou para ser filhos. É alguém que se coloca na condição de pai e que nos comprou por um alto preço, nos entregou o seu filho para que fosse morto em resgate pelos nossos pecados e que jamais vai atribuir a nós tarefas como um tirano. Jamais vai atribuir a nós tarefas que nos façam mal, que tenham como objetivo nos destruir, nos humilhar, nos diminuir, pois Ele nos ama e vai nos usar muitas vezes em tarefas difíceis e até em circunstâncias humilhantes. Porque existem coisas que precisamos aprender, existem coisas que precisam ser feitas, e é preciso ter a plena consciência de que o nome de Deus é honrado naquilo que o Senhor nos manda fazer. E, portanto, como a nossa finalidade é glorificar a Deus, é preciso reconhecermos que, como servos, fazemos aquilo que Deus manda, porque isso glorifica a Deus e isso nos traz plena satisfação, porque nos permite cumprir com a razão da nossa existência. Na sequência, o apóstolo Paulo diz a quem ele escreve. Então, estes servos de Cristo Jesus, estes que são submissos às ordens de Cristo Jesus, estão escrevendo a todos os santos em Cristo Jesus. E Paulo também poderia ter dito servos de Cristo a todos os servos em Cristo, pois toda a igreja também tinha que ter essa mesma visão de quem eles eram, servos. Mas o apóstolo Paulo agora usa um termo que eleva a condição. É verdade que ele não está usando o termo santo como, via de regra, modernamente nós usamos. Quando se chama alguém de santo, está dizendo que ele fez obras que lhe deram mérito, estamos dizendo que ele tem uma posição elevada, que deve ser reverenciada, estamos dizendo que ele é perfeito, que ele é puro, que ele faz tudo certo. E esse não é o sentido que o apóstolo Paulo está usando aqui. Nós temos considerado sobre a primeira carta aos Coríntios nos domingos à noite, temos visto quantas coisas terríveis aconteciam no meio da igreja e, no entanto, Paulo, no início da carta, os chamou de santos. Aqui, nesta igreja, nós também vamos ver problemas. Nós vamos ver pessoas que não estão se dando muito bem, nós vamos ver unidade sendo quebrada, nós vamos ver pessoas que precisam compreender ou aprender com Cristo a humildade, o quebrantamento, aprender qual é o nosso lugar como servos. Então existem preocupações que estão sendo tratadas aqui pelo apóstolo Paulo. No entanto, apesar de ser uma igreja com problemas, composta de pessoas que não eram perfeitas, que não faziam tudo certo, Paulo diz aos santos em Cristo Jesus. Porque o que significa ou em que sentido o apóstolo Paulo está usando a palavra santo? No seu sentido original de separado, destacado. Santos em Cristo Jesus significa que o Pai os separou através de Cristo Jesus. O Pai os destacou dos demais a partir da obra realizada por Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é: eu estou escrevendo aos membros da igreja que eu creio foram separados por Deus do mundo,
das práticas do mundo, dos valores do mundo. E isso é absolutamente fundamental na apresentação, porque isso já mostra, não é? Estabelece para os seus leitores o contexto de que, se eles são separados, então eles vão ouvir as instruções que vêm de Deus para se comportar como separados. Se eles estão no mundo sem pertencer ao mundo, sem andar como o mundo, então eles vão ouvir as instruções que apontam para práticas que são do mundo e vão confessá-las e abandoná-las no poder do Senhor. Ser santo, portanto, neste sentido aqui, é verdade que a Bíblia usa também a palavra santo ou santificar, no sentido de irmos abandonando o pecado, nos tornando mais puros, nos aproximando cada vez mais daquele ideal que Deus estabeleceu para nós, mas este é um sentido decorrente, este é um sentido que vem do primeiro. Quer dizer, pessoas santas devem ser puras, devem andar de forma certa, justa, reta, porque foram separadas. E assim o apóstolo Paulo coloca as coisas dentro da seguinte perspectiva: eu e Paulo, aliás, eu e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, prontos para fazer tudo que Cristo Jesus nos ordenar, nos dirigimos a vocês, que foram separados pelo Pai em Cristo Jesus, que foram destacados dentro de uma massa perdida para pertencer ao povo de Deus, que foram destacados entre uma multidão que caminha para o inferno para herdar a vida eterna. Nós estamos escrevendo a vocês, a fim de que vocês recebam as palavras de ânimo, de alegria, de instrução e de correção como vindas do Senhor. Porque nós, que somos servos do Senhor, não queremos falar de nós mesmos. Queremos falar daquilo que o Senhor nos manda. Nós que somos servos do Senhor, não queremos falar com vocês com base na nossa autoridade pessoal, mas queremos falar com vocês com base na autoridade do Senhor a quem servimos, Cristo Jesus, aquele mesmo, através do qual vocês foram separados para a sua glória. Mas ele diz que ele não está falando apenas aos santos em Cristo Jesus, ao corpo, não é, de crentes, mas ele completa dizendo, inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos. A palavra bispo, a palavra presbítero, são usadas no Novo Testamento para se referir à liderança da igreja, ou seja, àqueles pastores, presbíteros, que desempenhavam a tarefa do ensino, da superintendência, da administração, da disciplina, né, da correção da igreja. E diáconos são aqueles que haviam sido destacados para a obra de beneficência, né, para a manutenção do culto, para cuidado dos necessitados, como nós vemos na sua instituição em Atos capítulo 6. Bem, qual é o ponto importante para nós aqui, quando o apóstolo Paulo destaca que está falando aos pastores e presbíteros da igreja e aos diáconos? É que aquela igreja tinha uma estrutura já estabelecida. Nós vemos alguns grupos, né, hoje em dia, dizendo que eles estão abandonando a igreja institucionalizada, a igreja organizada, e retornando à realidade da igreja primitiva,
que é uma igreja que não se reúne em templos, é uma igreja que se reúne nas casas, é uma igreja que não tem estrutura organizacional, é uma igreja que não tem uma ordem, é uma igreja que não é instituição. E textos como esse nos mostram que é um equívoco enorme entender que a igreja primitiva não era uma igreja organizada, não era uma igreja institucionalizada. É claro, é uma igreja que não tinha templos, e há algumas razões para isso, dentre elas a perseguição. Em nenhum lugar onde a igreja sofre severa perseguição, onde os crentes são presos, são mortos, em nenhum desses lugares os crentes constroem templos e se reúnem, por razões óbvias. Eles se reúnem escondidos, se reúnem nas casas, se reúnem no mato, nas tumbas, né? Eles se reúnem nas cavernas, eles se reuniam em lugares onde tivesse menos chance de serem descobertos para adorar ao Senhor. No entanto, independentemente do lugar onde eles se reuniam, havia uma ordem. Paulo escreve aos membros da igreja, ele diz, mas eu me dirijo também à liderança da igreja. Isso mostra que a igreja tinha uma organização. Tinha diáconos com tarefas específicas e tinha bispos. Tinha pessoas que tinham a responsabilidade de cuidar do povo de Deus, de instruí-los, de aconselhá-los, de adverti-los, de exortá-los, de corrigi-los, de discipliná-los. Havia, portanto, uma organização estabelecida. É claro que há uma vasta quantidade de textos no Novo Testamento que mostram isso, quando Paulo escreve a Timóteo e a Tito, dando as qualificações do bispo e do diácono, e exatamente porque ele está enviando a igrejas para estabelecer essas lideranças nessas igrejas. Então aqui o apóstolo Paulo mostra o seguinte: eu tenho palavras de instrução aos crentes, aos membros desta igreja. E eu tenho palavras de instrução aos bispos e aos diáconos, àqueles que têm a responsabilidade de pastorear o rebanho de Cristo Jesus, de cuidar deste rebanho que foi resgatado pelo sangue de Cristo Jesus. E o versículo de número 2, nós temos a parte final dessa saudação, onde ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz era aquela expressão concisa, bem resumida, mas que mostrava a natureza e o efeito da obra salvadora de Cristo Jesus. Graça e paz manifestavam desejo e manifestavam o lembrete de que aquelas pessoas resgatadas em Cristo Jesus foram resgatadas pela graça. Não há méritos. Foram resgatadas como um presente de Deus. E que ao serem resgatadas, elas têm paz. Aquela paz que excede a todo entendimento. Aquela paz que pode ser experimentada mesmo no meio da tribulação. A história nos narra pessoas que foram martirizadas e que, enquanto eram martirizadas, elas sorriam, cantavam, louvavam a Deus, oravam ao Senhor. Vejam, por exemplo, mesmo na história bíblica, nós temos Estevão sendo apedrejado, e enquanto ele está sendo apedrejado, ao invés de amaldiçoar, ao invés de rogar praga, ao invés de blasfemar, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Quer dizer, a compaixão no seu coração, a paz
no seu coração, mesmo em meio ao martírio. Porque esta paz é descrita pela Bíblia como a paz que excede a todo entendimento, aquela paz que não tem explicação humana, aquela paz que vai além da razão, porque as circunstâncias dizem aquela pessoa não pode estar em paz, mas ela está em paz. Aquela paz que fez com que o apóstolo Paulo realmente entendesse diante dos seguidos pedidos a Deus de que eliminasse o espinho na carne, de que a graça do Senhor de fato lhe bastava. É assim que Paulo se dirige àqueles crentes: graça e paz. Que vocês recebam a graça e a paz. Que vocês estejam vivendo na graça e, consequentemente, na paz. Que tudo que vocês têm seja recebido na consciência de que vem pela graça. Que toda e qualquer circunstância em que vocês estejam vivendo seja vivida na presença do Senhor, com quem vocês têm agora paz, através de Cristo Jesus. Ele diz: essa graça e essa paz que vem até vocês, ela vem da parte de Deus nosso Pai. E ela vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma dádiva divina. É algo que não pode ser alcançado por homens ou de homens. O apóstolo Paulo não está dizendo: olha, graça e paz da minha parte. Recebam aí a minha graça, recebam aí a paz que eu posso lhes dar, e nem se refere a nenhum outro homem, a nenhum outro ser, que não a Deus o Pai e não a Jesus Cristo. Os únicos que podem derramar verdadeira graça, aquela graça que permite experimentar as circunstâncias todas confiadas no Senhor, e aquela paz que só o Senhor tem para dar. Que lições nós podemos aprender desta saudação? Eu creio que a primeira lição que nós precisamos aprender é de quem nós somos. E há duas verdades aqui sobre quem nós somos. Nós somos servos. Não somos servos qualificados, servos com currículo. Nós somos escravos, servos baixos, pecadores, que não conseguem fazer nada direito por si mesmos. Servos que não têm direitos a reivindicar. Servos que, portanto, precisam se colocar humildemente diante do seu Senhor, reconhecendo que servir a este Senhor é um imenso privilégio. É algo que não pode ser comparado a nenhuma outra glória que o mundo possa oferecer. Ou seja, nós precisamos ter consciência de que, mesmo que a palavra traga em si características de humilhação, não há posição mais honrosa na vida do que a de servo de Cristo Jesus. É isso que Deus nos fez ser, servos de Cristo Jesus. A segunda coisa da nossa condição é que, além de servos, nós somos santos. Nós fomos separados. Nós fomos destacados de um mundo perdido. Isso não aconteceu por nossa escolha pessoal. Nós não escolhemos pertencer ao exército de Deus por nosso próprio entendimento, pela nossa análise e avaliação, verificando em qual exército era melhor estar. Nós fomos colocados nesta graça, neste exército, porque o Senhor nos amou desde antes da fundação do mundo, nos escolheu, escreveu o nosso nome no livro da vida, sem que houvesse em nós nenhum mérito para isso, pura e simplesmente por sua graça.
E se nós somos santos, porque fomos separados, destacados, então precisamos viver nessa condição, na condição de santos. Se nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, porque fomos separados pelo Senhor em Cristo Jesus, então precisamos viver como seres que não pertencem a este mundo caído. Nós precisamos aplicar na nossa vida o que Paulo diz em Romanos 12, não nos conformarmos com este século, mas ao contrário, irmos tendo a nossa mente transformada, sendo renovada pela vontade do Senhor sobre a nossa vida. E finalmente, quem de nós não quer paz, tranquilidade? Quem pode dar paz? Só o Deus e Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele dá essa paz de uma única forma, através da fé em Cristo Jesus. Na medida em que cremos em Cristo, confessamos os nossos pecados, reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, e na medida em que a partir daí vamos aprendendo mais de Deus, meditando na Sua palavra, tendo vida de oração, de devoção ao Senhor, na medida em que vamos estreitando o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o Senhor, vamos experimentando cada vez mais paz, cada vez mais tranquilidade, pois vamos recebendo cada vez mais certeza de que realmente não pertencemos a este mundo caído, que este não é o nosso lugar. Isso nos leva a, em paz, ansiar pelos novos céus e pela nova terra. Ansiar para que a vinda de Cristo traga justiça e nos permita ser santos, não só no sentido de separados, mas santos como perfeitos, como aqueles que rendem um serviço ao Senhor perfeito, da maneira como Ele estabeleceu que deveria ser. Que Deus nos abençoe, para que nós realmente nos vejamos e nos comportemos como servos, como santos, como aqueles que foram alcançados pela graça e que recebem paz da parte de Deus e de Jesus Cristo. E que Deus nos permitindo, na sequência dos nossos estudos nesta carta, que o Senhor misericordiosamente nos fortaleça, nos instrua para a glória do seu santo nome, que Ele traga para nós informações, conhecimentos, lembranças de coisas que já sabemos, mas que estão lá esquecidas em algum lugar da nossa mente, coisas que nos fortaleçam para enfrentarmos os momentos de luta e para desfrutarmos dos momentos de alegria, sempre certos do cuidado do Senhor. Que Ele, na sua misericórdia, nos abençoe. Amém.